Olá, tudo bem com você? Cumprimento você com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, 1º de novembro de 2023, estamos adentrando um novo mês. Que Deus abençoe o seu mês de novembro, que seja um mês agradável, um mês leve, cheio das bênçãos e da proteção divina na sua vida, tá bom? Desde já eu convido você para deixar o seu like, o seu comentário e a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Estamos estudando o livro da lição da escola sabatina e hoje com o tema Nossas Desculpas, Conflitos Desconfortáveis. Vemos aqui no estudo de hoje Jonas com um conflito de ego. Jonas estava com um conflito interno dentro de si mesmo, porque Jonas era egoísta. Jonas era um profeta egoísta. Jonas, como estudamos durante toda essa semana, foi convidado por Deus, chamado por Deus para ir até a cidade de Nínive. E aí Jonas, ele muda de endereço, ele passa pela tribulação, é engolido pelo peixe, ele vai até a cidade de Nínive, ele prega, e a cidade se converte, a mensagem se espalha pela cidade. Mas, incrivelmente, hoje nós vamos estudar o capítulo 4 de Jonas, vamos entender esse profeta de Deus, Incrivelmente, ao invés de Jonas se alegrar com a conversão daquele povo, Jonas entrou em depressão a ponto de querer o suicídio, porque Jonas não queria outra coisa a não ser a destruição dos ninivitas. Na mente de Jonas, na sua concepção, na sua cosmovisão, Deus iria mandar fogo na cidade de Nínive e ia consumir aquele povo. Esse era o pensamento de Jonas, até mesmo quando ele estava ali dentro da cidade pregando. Pelo que lemos aqui, essa era a visão do profeta Jonas. Aí nós vemos aqui em Jonas 4, versículo 2, acompanhei na tela, uma oração feita pelo profeta. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarso, pois sabia que é um Deus piedoso e misericordioso, longânimo, e grande em bondade, e que se arrepende do mal. Esse é o nosso Deus. E Jonas, eu vejo que ele estava conhecendo a Deus. Às vezes a pessoa ela pode estar cheia de doutrina, cheia de conhecimento, ler a Bíblia e ainda não conhecer a Deus. Então Jonas ele começa a conhecer a Deus através da experiência. É por isso que muitas vezes a experiência ela é melhor do que qualquer sala de aula, ela é melhor do que qualquer estudo bíblico. A experiência com Deus, por isso devemos ter experiência com Deus. E usar a nossa experiência com Deus de forma benéfica e a favor da nossa espiritualidade, para crescer, não para diminuir. E nós vemos aqui na pergunta número 4, confere na tela, o que havia de errado com Jonas. Então é como eu falei aqui, Jonas ele tinha um ódio mortal dos ninivitas, e ele não ficou feliz com o arrependimento daquele povo, porque ele queria que Deus mandasse fogo, queria que Deus destruísse aquele povo. Infelizmente, Jonas tinha essa visão dos ímpios, dos pecadores, ele era intolerante. Isso me fez lembrar algo que aconteceu nesse carnaval de 2023. Eu tive que trabalhar durante os dias do carnaval ali, durante o feriado. Eu tive que sair da minha casa e ir para o trabalho. E eu tive que passar dentro do centro, no meio do centro da cidade,
de Belo Horizonte, onde estava aquele tumulto, né, de pessoas ali, né, entregue ali à promiscuidade, ao pecado, né, e eu ficava observando aquelas cenas ali, né, e pedindo a Deus para ter misericórdia daquele povo. Mas de fato me aconteceu ali, né, que eu me recordei aqui ao ler a história de Jonas, uma senhora, né, vestida com aparência diferente mesmo, né, eu não vou citar a igreja dela porque ela me falou a igreja dela, mas ela era uma crente, uma cristã, né, de uma denominação, e ela, quando atravessava a rua, né, no meio daquela bagunça de carnaval, pessoas ali seminuas, pessoas nuas ali no meio da rua, né, a situação estava bem caótica ali. E aí essa senhora, ela falava, né, ela olhava para mim e falava: Deus podia voltar agora, Deus podia mandar fogo agora do céu e consumir todo mundo aqui dessa cidade. E ela estava revoltada com aquele povo. E aí eu observei aquilo e caminhei, né? Estava caminhando para o trabalho e ela também indo na mesma direção. E aí eu falei para ela, perguntei para ela qual a denominação era dela, ela me falou. E aí eu falei para ela assim: esse seu pensamento não está correto. E ela ficou me ouvindo. Aí eu falei para ela: Deus é um Deus de misericórdia. E Deus realmente não voltou ainda por causa desse povo aqui, porque Deus ama esse povo aqui. Eu falei com ela. E ela olhou para mim e deu um glória a Deus e falou: realmente, você está certo, né? Ela está assim, que Deus tem misericórdia de mim também. Então ela caiu na real, né? Então Jonas, ele tinha esse preconceito terrível com os ímpios, né? Mas se a gente for olhar pela visão carnal, né? A gente tem discernimento, né, da palavra do Senhor, que alcançamos a salvação, né? Temos repugnância ao pecado, às coisas do mundo. Se a gente for olhar pelo olhar carnal, né, Jonas tinha um pouquinho de sentido no que ele falava. Porque muitas vezes, quando ligamos no jornal, vemos guerras, assassinatos, nós temos um sentimento de impunidade, nós ficamos com um sentimento de revolta, né? Às vezes olhamos presos, não temos compaixão dos presos e desejamos que eles apodreçam na cadeia, eles tenham pena de morte, né? Esse é o nosso pensamento humano, porque nós queremos justiça, né? Olhando para o olhar humano. Mas na oração de Jonas, o que nós vemos aqui, é Jonas falando o seguinte. Por isso, né, Jonas fala o seguinte: o Senhor é misericordioso, piedoso, longânimo, grande em bondade, e arrepende do mal, né? Jonas estava conhecendo a Deus, Jonas estava conhecendo o Deus que ele servia. E eu acredito, né, e depois dessa experiência, Jonas teve um amadurecimento muito grande espiritual, eu creio, né? E Jonas conheceu a misericórdia do Senhor, né? Quando Jesus veio, quando Yeshua veio, né, a essa terra, ele mostrou a essência de Javé Todo-Poderoso. A essência de Deus é o amor, né? Porque muitos têm a ideia errada de Deus, né? Que é um Deus que castiga, que é um Deus que pune, porque interpretam errado o livro, o Pentateuco, interpretam errado a punição que Deus teve com Sodoma e Gomorra, teve com o diluviano, mas não olha pelo olhar, pela ótica da misericórdia, do coração bondoso e amoroso de Deus. E Deus é um Deus de misericórdia e paciente. Deus espera, Ele espera a pessoa de arrependimento, né? Aquela mulher que eu citei do carnaval, ela disse que Deus deveria punir a cidade de Belo Horizonte, punir o Brasil,
As pessoas que estavam no carnaval ali cometendo pecado contra Deus, né? Mas ela não pensou naquele momento na bondade, na misericórdia e no amor de Deus para com aquelas pessoas. E eu falei com ela, muitas pessoas, minha senhora, que estão aqui, vão ocupar o lugar de muitos crentes ainda. Muitas pessoas que estão aqui estarão na igreja no futuro, estarão aos pés do Senhor, né? E é assim que funciona. E Jonas teve essa realidade, né? Nessa nova experiência, Deus ajudou Jonas a reconhecer a visão de mundo distorcida. Jonas tinha uma visão distorcida do mundo, do que era Deus, do que era a misericórdia do Senhor. Jonas não via pelo lado de que Deus era misericordioso. E nós vemos mais aqui na história de Jonas, né? Uma situação até engraçada, porque Jonas sai da cidade, né? Senta ali, fica revoltado, né? E Deus faz crescer uma árvore, arboreira, né? Sobre a cabeça de Jonas. E aquela árvore faz uma grande sombra. E Deus faz secar aquela árvore, né? Deus faz secar aquela árvore e o sol fere a cabeça de Jonas. Jonas desmaia e acorda revoltado, querendo a morte, né? E Deus, ele dá uma grande lição para Jonas, porque Deus fala com Jonas assim, né? Você teve compaixão da borboreira, né? Vamos ler aqui o capítulo 8. E o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma a morte, dizendo: melhor eu morrer do que viver. Então Deus diz a Jonas: é caso razoável que assim se enfade por causa da borboreira? E ele diz: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: você teve compaixão da borboreira, mas não trabalhar que nem fizesse crescer, né? Em uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, e não sabe discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais, né? Então, volta aqui comigo, aqui na tela. Então, Deus dá uma grande lição com Jonas através da experiência. Jonas não precisou enfrentar uma escola de teologia, nada contra a escola de teologia, mas Jonas não precisou para ter uma experiência com Deus tão forte quanto ele teve aqui, um aprendizado tão grande, né? Então Deus fala: você teve compaixão de uma árvore, mas não teve compaixão dos ninivitas. Então Deus, né, faz Jonas refletir. Assim como no Novo Testamento Jesus lançava fortes reflexões que faziam as pessoas a pensar, a refletir, Deus faz Jonas a pensar profundamente, né, no seu próprio egoísmo, né? Como Jonas era egoísta, né? E Deus fala: você não teve compaixão daquelas pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, né? Quando Deus fala isso, não é porque eles não sabiam ler e escrever, é porque eles tinham uma visão distorcida da realidade e do fato. Eles não conheciam a Deus, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Igual hoje, muitas pessoas hoje cometem pecado sem refletir, né? Assim como os animais agem. Para elas está tudo normal, para elas é tudo festa, mas elas não sabem, né, o que está por vir, né? Elas não entendem sobre o juízo de Deus, então elas precisam de orientação, né? Assim como o eunuco, né, precisava de uma orientação bíblica e Deus mandou Felipe até ele, né? Então muitas pessoas hoje se encontram nessa condição de ignorância. E a palavra de Deus fala: Deus não leva em conta o tempo de ignorância. E essa palavra se aplica aos ninivitas. Deus não levou em conta a ignorância deles e teve misericórdia daquele povo. E eles alcançaram a misericórdia
do Senhor. Né? Que lição essa de hoje, né, meus irmãos? Que lição forte, né? Nós vemos aqui, né, no rodapé, a história não termina com o arrependimento de Jonas, mas se volta para nós. Qual será a nossa atitude diante da preocupação de Deus em relação aos ímpios e cruéis? Né? Será que nós não estamos agindo como Jonas, desejando que uma penitenciária pegue fogo? Será que nós não estamos desejando que Deus manda bomba e destrua, né? E destrua lá de vez o Hamas, e destrua de vez a Palestina, os israelenses, né? Será que nós não pensamos assim? Será que nós não estamos do lado de só um país ali da guerra, só do lado de Israel? Porque Deus, Ele vê um todo. Deus é um Deus de misericórdia. Assim como Deus queria a salvação dos ninivitas, Ele quer a salvação daquele povo, do Hamas. Ele quer a salvação do Oriente Médio. E hoje não acreditam nele, que Ele é o Deus do céu. Daquele povo que está na ignorância, que hoje acredita num profeta, né? Acredita num Deus diferente do nosso. Tem uma cosmovisão distorcida da realidade, né? Nós não somos diferentes de Jonas muitas vezes, muitos casos, né? Então nós precisamos refletir e aprender a ter um coração amoroso, um coração perdoador. Essa lição, ela fala diretamente conosco, né? Nesse dia de hoje. É uma lição forte, é uma lição que traz um aprendizado riquíssimo a todos nós, tá bom? Muito obrigado pela sua presença aqui ao estudo da lição. Que Deus te abençoe e te proteja nesse início de novembro, né? Faça diferente durante esse novo mês que se inicia. Seja um missionário, pregue bastante, mude seus hábitos, coloque em prática tudo aquilo que Deus ensina por meio dessa lição da Escola Sabatina, tá bom? Convido você a fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai que habita nos céus, muito obrigado por esse estudo, por essa lição que o Senhor nos trouxe hoje, a história tão forte como a história de Jonas, onde aprendemos que o Senhor é misericórdia, o Senhor é amor, e o Senhor é longânimo para com os ímpios. O Senhor quer que todos venham ter o arrependimento. E o Senhor quer que nós também cooperamos com o Senhor, que nós tenhamos também misericórdia das pessoas ímpias. Nós levamos a tua mensagem até eles, para que eles venham também se arrepender, assim como os ninivitas. Muito obrigado por tudo. Perdoa-nos de nossos pecados e nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. E é claro que Ele quer. Tchau, tchau.